Sadraque, Mesaque e Abednego viveram o que ninguém viveu até então, e no seu pior cenário viveram talvez o seu maior testemunho. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. A premissa para o teu maior testemunho é o teu pior cenário, porque o teu maior testemunho vai falar a respeito da maior intervenção do céu, vai falar a respeito da maior resposta de Deus. Alguém concorda com isso? Diga amém. Então você vai falar, eu tenho um testemunho, um dia eu quase bati de carro e não bati. Ok, é um bom testemunho. Olha, um dia eu quase vivi um problema, mas Deus me livrou, é um bom testemunho. Mas é diferente você falar, eu estava no vale da sombra da morte, Deus me tirou de lá. Eu estava desenganado pelos médicos, mas Deus, ele confundiu a medicina. Quando Deus muda tudo num cenário que não tem mais o que fazer, você vai viver o teu maior testemunho em meio ao teu pior cenário. Faz sentido? É como Daniel no meio da cova dos leões, é como o povo olhando para os exércitos de Faraó a caminho. Irmão, é o pior momento, mas é nesse lugar que você vai viver a tua maior história com Deus. E é para esse lugar que eu quero te levar. Existem 3 homens prestes a viver o seu maior testemunho, mas eles estão no seu pior cenário. Irmão, entender isso não é fácil, viver isso não é doce, mas trazer isso à memória é o que traz saúde para nossos ossos. É trazer à memória o entendimento de que se estou vivendo o meu pior cenário e não abro mão da minha fé, estou a alguns passos de viver o meu maior testemunho. É como uma mulher que quer gerar e não consegue. É como alguém que recebeu um diagnóstico médico contrário, mas ainda tem promessas. É como alguém que talvez foi traído, roubado como José, mas está a alguns passos de viver a manifestação plena da sua promessa. Para pensar na primeira noite de José, depois de ter sido vendido pelos irmãos. Pensa no que está na cabeça de alguém que horas antes carregava uma capa colorida e tinha o carinho do pai, horas depois está sendo vendido pelos irmãos como escravo. Agora, da terra, como a gente só entende um frame de uma história que é um filme, a gente pode olhar para o que está acontecendo e falar, que Deus é esse que me abandonou? Que Deus é esse que permitiu que os meus irmãos me vendessem? Que Deus é esse que permitiu que eu fosse feito escravo? Mas dos céus, que tratam 1000 dias, 1000 anos como um dia, é como um piscar de olhos. Imagine Deus na sua infinita glória, que é chamado em Isaías de Pai da eternidade, olhando um frame da história de José, como se ele piscasse e ao abrir de olhos José já está revestido de autoridade, assentado no trono. Faz sentido? Imagine para a história de Davi, sendo perseguido por Saul, vivendo desafios em meio a desertos, mas para os céus a unção de um jovem e o assumir do trono de um rei é como um piscar de olhos. É por isso que muitas das nossas inquietações, que muitas vezes nos levam até a negar a nossa fé, não fazem sentido para o céu, que vê 1000 anos como um dia. É péssima a primeira noite quando vem um diagnóstico médico contrário. É péssima a primeira noite quando vem uma notificação de despejo, ou quando você recebe, talvez do seu financeiro, uma notícia, olha, quebramos, não tem jeito, não tem volta. Ou talvez como quando a tua esposa ou o teu marido fez as malas e saiu de casa, ou talvez quando o seu filho se perdeu nas drogas. Irmão, não é fácil, eu não quero glamorizar o deserto. Não é fácil, não é agradável. Mas o propósito da permissão de Deus em meio a tudo isso é para que a gente saia mais forte. Falamos sobre isso talvez no primeiro celeiro. Que mata um crente não é aprovação. A aprovação é para te aprovar, e a partir dessa aprovação você sai mais forte, mais empoderado. O que muitas vezes paralisa o crente é a tentação. Jesus foi provado e venceu no deserto, mas ele foi tentado por Satanás. Então a tentação, ela é diferente da aprovação. A aprovação tem um único propósito: provar a tua fé. E à medida que a tua fé é aprovada, você recebe um novo nível de autoridade, uma nova patente, um novo nível de testemunho. Você não é mais um menino que entrou no deserto, você agora é um homem a caminho do reinado. Alguém está comigo? Você não é mais um menino que entrou na cova ou que foi vendido. Você agora é um governador em direção ao governo. Ainda bem que eu vi Jesus. Daniel 3:21 diz assim: então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente.
E porque a palavra do rei apertava e o forno estava de sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Só abrir um parênteses aqui. A fornalha foi aquecida várias vezes mais, e ela foi preparada para 3 homens, mas ela feriu homens que não estavam fadados a morrer. 3 homens foram sentenciados, eram justos diante de Deus. A fornalha foi superaquecida, mas o fogo não queimou aqueles que não tinham sobre si uma sentença do céu. O fogo fulminou aqueles que de forma injusta foram sentenciar 3 homens de Deus. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Então esse é o contexto de Daniel. E porque a palavra do rei apertava, o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto dos 4 é semelhante ao filho dos deuses. Irmão, primeira chave: quem foi sentenciar o justo recebeu sobre si sentença. Segunda chave: caíram presos, se levantaram soltos. Terceira chave: lançaram 3, mas dançavam na fornalha 4. Sabe, eu estou vendo um período tão difícil que toda pregação pode dar a entender que é indireta. Eu não estou dando indireta, eu estou pregando a palavra. Porque se eu falar sobre injustiça parece indireta, se eu falar sobre deslealdade parece indireta, se eu falar sobre construção de narrativa parece indireta, se eu falar sobre maldade parece indireta, se eu falar sobre justiça parece indireta, porque o período que eu estou vivendo é cercado de tantas coisas, e a palavra de Deus para mim é: não fala nada e só faz o que eu te mando fazer. Então qualquer coisa, eu falei: amor, Deus me deu uma palavra hoje. Qual que é a palavra? Eu vou liberar essa chave daqui a pouco, e a partir dela tudo se desenrolou. Ela falou: amor, vai aparecer. Eu falei: amor, eu preciso pregar a palavra, porque no momento que está falando faz sentido. Se eu falar que está nascendo um celeiro para as nações, eu estou pregando a palavra, amém? Amém.